Lucas, capítulo 16, versos de 1 a 13. Um texto muito incompreendido, especialmente para nós que, lamentavelmente, temos assim uma tradição na arte do roubo, na arte da propina. Eu digo nós, lamentavelmente, como sociedade brasileira, cujo reflexo maior está na figura de nossos políticos. Mas eles não descem do céu ou não saem do inferno. Eles são destacados no meio de onde? No meio da sociedade. Eles são pinçados ou eles na verdade são pinçados porque eles somente vão lá porque alguém vota neles. Se não votar, eles não vão. Então eles são pinçados àquela posição onde nós já ouvimos aqueles velhos termos, o toma lá, dá cá, né? E isso para nós, quando nós lemos um texto desse, nós só não nos escandalizamos porque quem está falando é Jesus. Aí nós lemos o texto, a gente dá uma olhada, chega à conclusão de que talvez não tenha entendido melhor, é mais jogo deixar ele fechado para um dia tirar dúvida, mas eu vou perguntar, não sei a resposta, vai que está confirmando que Jesus manda roubar. Então quer saber de uma coisa? Nós lemos Lucas 15 até o verso 32, agora vamos ler Lucas 16 a partir do 14. Não vamos entrar no 1 ao 13 não, porque é uma discussão interminável. Não é. Na verdade é um texto, um dos mais fáceis de nós compreendermos. Vou fazer a leitura, uma leitura corrida, contextualizando esse texto para o nosso cotidiano. Imagine bem, Jesus está assentado. Naquela época quem ensinava não em pé, ficava sentado. Os alunos é que se colocavam em pé. Mas diante de uma refeição ficavam todos sentados ou alguns deitados. Então você imagina Jesus cercado de gente cujo evangelho começou a chegar no coração. E quem são essas pessoas? Publicanos, pecadores. Publicano era o cobrador de impostos da época. Se você fica horrorizado com os esquemas de desvio de dinheiro que infelizmente todo dia sai na nossa imprensa, sai que houve o desvio, não sai a prisão dos que desviaram. E quando os que desviaram são presos, daqui a pouco eles também são soltos. De tal modo que quando nós imaginamos essa figura, parece que na verdade Jesus está onde? Jesus está no Brasil. Só que Jesus começou a falar do Evangelho. E aí tem um monte desses caras, desses publicanos, desses cobradores de impostos, desses que ficam fazendo agiotagem, desses que fazem acordos escusos para ganhar dinheiro. É gente que começa a ouvir o Evangelho e diz, tá aí, essa era a vida que eu queria. Mas eles têm um problema. Qual que é o problema? Se eu deixar de fazer, eu fico sem nada. Nenhum emprego me dá o que eu ganho aqui. Vocês já tiveram a oportunidade de evangelizar prostitutas? Quando você fala do evangelho a uma prostituta, claro, dependendo da pessoa que for, algumas ficam totalmente assim, blindadas e não querem nem ouvir, porque você está atrapalhando ali o momento dela conseguir clientes. Mas aquelas que começam a ouvir o Evangelho, elas choram copiosamente, e a maioria esmagadora sempre termina dizendo, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, eu não queria essa vida para mim, mas nenhum local me dará o dinheiro que eu ganho aqui. E você, quando ouve isso, a impressão que dá é que o assunto tem que terminar por ali mesmo, porque é verdade. Aí você fica pensando, ainda que eu conseguisse alguém que arrumasse um emprego, não ia ser o que ela ia ganhar aqui. É verdade. Então você imagina Jesus cercado com os seus discípulos, mas dentre esses discípulos não tem somente os 12, mas há todos aqueles que já começaram a perceber que Ele é caminho, que Ele é verdade, que Ele é vida. E eles agora vivem um dilema, e o dilema qual que é? Como é que eu paro?
E como é que eu vivo? Aí Jesus conta uma história. Havia um homem rico, aí todos eles, opa, finalmente uma historinha onde o personagem tem dinheiro, somos nós. Havia um homem rico que tinha um administrador. Aí eles, opa, é exatamente isso, eu trabalho na administração, eu sou o cara lá das notas, sou o cara que faz as licitações, eu fui indicado para isso, dá para deixar tudo ajeitado. E este administrador lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Sabe o que aconteceu? Fizeram uma delação premiada. Pegaram esse fez o quê? Vou abrir o bico, tá? O que está acontecendo é o seguinte, tudo começa na baia de fulano. Tudo chega para fulano. É fulano que está comendo o dinheiro aqui, o dinheiro do Senhor. Alguém fez uma delação. Então, verso 2, mandando-o chamar, lhe disse, que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque não podes mais continuar nela. A partir de agora já me dá seus tokens, a partir de agora já me dá suas senhas, já deixa seu computador logado, porque no final do dia nós vamos fazer uma auditoria. E nessa auditoria nós vamos ver o quanto que você desviou. Disse o administrador consigo mesmo, que farei, pois, ao meu senhor que me tira a administração? Eu já tenho uma idade, trabalhar na terra já não posso, não sou novo. E mendigar, mas um homem que chegou à minha posição, à minha estatura, vai ser vergonhoso. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve quanto? Vamos ler agora contextualizando? Eu sei o que farei, verso 4, para que quando for demitido da administração, quando eu for exonerado da minha função, eles me recebam em suas casas. Em outras palavras, eu sei o que farei. No original é quase como se fosse eureka. Achei o caminho. Qual o caminho? Eu vou ser demitido. O mínimo que eu preciso é ser recebido na casa das pessoas. Sabe o que o Jesus está dizendo aqui? Que é necessário ressignificar a relação com o dinheiro. E é necessário ressignificar o que é importante na nossa vida. Porque o eureka do administrador infiel não é uma forma de ficar com mais recursos. Não. É ressignificar o que é importante na vida. E a partir daí ele começa. Quanto deves ao meu patrão? Verso 6. Respondeu 100 cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em outras palavras, quanto é que você está devendo ao patrão? Eu estou devendo 100 azeites. Vamos fazer o seguinte, esquece o que era meu, esquece a minha propina, bota o justo, 50. Aí o primeiro olha e não entende. Você acha que o administrador infiel, sabendo que ia ser feita a auditoria, ele ia roubar no último dia? É o contrário, ele tem que fazer o acerto das contas. O que ele está tirando aqui não é o que o patrão tem que receber, ele está tirando dele. Está devendo 100 por quê? Porque na vida dele era 50 para o patrão e 50 para quem? Para ele, mas nesse dia o que ele diz, esquece o meu, bota só o que tu deve ao patrão, bota 50. Depois perguntou a outro, verso 7, tu, quanto deves? Respondeu o outro, 100 coros de trigo. Disse ele, toma a tua conta e escreve apenas o que você realmente deve, 80, tira os 20 que era meu, acabou isso. Final do dia, o senhor do administrador infiel o elogiou, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Em outras palavras, no fim do dia, o administrador infiel percebeu um fato, de que às vezes o indivíduo, na sua malandragem, ele consegue se enrolar.
Mas quando esse indivíduo, que se acha muito malandro, ele percebe um facho de luz, ele se joga muito mais a fazer o certo, do que muitas vezes aqueles que nasceram para fazer o certo e vivem para fazer o certo, mas de vez em quando escorregam, e esse de vez em quando passa a ser o normal. Quando um indivíduo, filho dessa geração, que é uma geração má e perversa segundo Jesus, ele se converte, ele larga tudo. E o crente? Ele fica negociando com doutrinas para manter seu status quo. Já sou predestinado mesmo. Salvação é pela graça mesmo. Não tem nada que eu faça que vá me tirar dos caminhos do Senhor. Santificação é um ato contínuo. Aí começa aquelas mazelas que a gente coloca no meio do caminho. Ninguém nunca vai ser perfeito. Aí Jesus diz, se queres ser perfeito. Aí o crente diz o quê? Ninguém nunca vai ser perfeito. É o que nós fazemos. E o administrador, o senhor do administrador diz o quê? Interessante, quando alguém que é filho de uma geração mais perversa encontra um caminho, e um caminho atilado, um caminho certo, parece que ele rompe com o caminho errado com muito mais facilidade do que aqueles que se dizem filhos da verdade, que ficam o tempo todo negociando suas questões, contingenciando relacionamentos, quer seja com Deus ou com o próximo. A palavra do Senhor diz, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. E aqui uma outra tradução do texto iníquo, que ficaria muito mais coerente com o que Jesus fala e com o sentido original. E eu vos recomendo, das riquezas de origem vã, fazei o quê? Amigos, para que quando as riquezas vãs, a futilidade das riquezas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Lendo de forma contextualizada, e eu digo a vocês, da futilidade do dinheiro, não sirva ao dinheiro, sirva a pessoas. Da futilidade que é o dinheiro, não sirva ao dinheiro, faça amigos, porque o dinheiro é vão e fútil, uma hora ele acaba, mas pessoas não acabam. No filme Conan, de 1982, tinha uma grande questão de qual era o enigma do aço. E o Conan passa o filme todo querendo descobrir o enigma do aço, até que o grande vilão do filme diz, você tem uma espada feita de aço. Sabe qual é o enigma do aço? A carne é mais forte que o aço. Porque essa espada, se você não a empunhar, ela não é nada. E ele dá um exemplo, o controle mental que ele faz com as pessoas e manda até uma menina se jogar do alto de um precipício para baixo. E ele diz para o Conan, a carne é onde está o poder, não é no aço. Sabe o que Jesus está dizendo? Na vida, o ser humano vive para conseguir dinheiro e não percebe que está servindo ao dinheiro. Mas existe uma coisa muito mais importante do que dinheiro, que são pessoas. E dessas pessoas são amigos. Não sirva ao dinheiro, sirva pessoas. Porque se você andar com pessoas às quais você as serve porque são amigos, quando a futilidade do dinheiro acabar, estas pessoas lhe receberão. Em outras palavras, sabe o que Jesus está ensinando na parábola do administrador infiel? Só é possível uma pessoa que roubou, que viveu a vida toda de propina, que desviou, só é possível que ela tenha uma mudança na sua vida quando ela percebe que não dá mais para percorrer o mesmo caminho. Não dá para continuar roubando. Não dá para fazer acordo onde você vai continuar se dando bem, porque você sempre estará servindo ao dinheiro. O administrador infiel, o que foi que ele fez?
Naquele último dia, ele pediu só o do patrão, esqueceu a propina. Para quem estava acostumado a ver aquele homem com o olho sempre vermelho, com aquele sorriso babando para ganhar dinheiro, sempre no cash, sempre em maletas, sempre em envelopes, sempre dinheiro espécie, nada declarado. Para quem estava acostumado a ver aquele homem babando naquele dinheiro derramado, aqueles os quais ele não passou mais a receber propina, imaginaram o quê? Esse cara mudou. Agora eu vejo que esse cara mudou. Alguma coisa aconteceu. E para quem estava acostumado a ser acharcado, foi tão importante ver a mudança naquele homem, que o administrador, o senhor do administrador diz o quê? Que curioso. O indivíduo, quando rompe com o mal, parece que ele rompe de forma mais intempestiva do que um filho da luz. Porque um publicano, ele larga tudo por causa do evangelho. Mas e um fariseu? Um publicano segue Jesus. Mas Nicodemos tem que se encontrar com Jesus de madrugada. Jairo só anuncia publicamente o seu apoio quando tem que correr atrás de Jesus, que uma filha está doente. Parábola do administrador infiel ainda nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel aonde? E quem é injusto no pouco, também é injusto aonde? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Semana retrasada me perguntaram: como é que eu faço para fazer amizades em igrejas? Estou me mudando para uma outra igreja, e é uma igreja enorme, e eu tenho dificuldade em fazer amizades. Como é que eu faço para fazer amigos? Fazer amigos em igreja é a coisa mais fácil que tem. Você começará suas amizades colando em pessoas cujo trabalho não aparece. Tem sempre alguém na igreja que enrola um cabo, tem sempre alguém na igreja que passa uma vassourinha, tem sempre alguém na igreja que passa um café, tem sempre alguém na igreja que deixa um boletim já organizado. Sempre tem. Você começa a observar as pessoas que não têm destaque. E aí você vê, se ao não ter destaque, elas também se identificam em áreas pelas quais Jesus mandou fazer primeiro. Veja se essa pessoa que não tem destaque, ela também está imbuída em ministérios que não aparecem. Por exemplo, hoje é o dia do embrulho. Embalar coisas para missionários aparece? Não. Não aparece. É um serviço braçal. Você pega uma caixa de papelão, bota as coisas dentro, tem que lacrar, tem que etiquetar, isso aparece? Não. Pregar aparece. Cantar aparece. Mas você orar pela vida de missionários aparece? Não aparece. Você fazer uma corrente pedindo que pessoas orem por determinado missionário que está onde, isso aparece? Isso não aparece. Então veja pessoas que têm áreas de trabalho onde elas naturalmente fazem, quer ser uma vassourinha, um copo d'água, quer seja ajeitar um fio, enrolar um cabo. Veja se essas mesmas pessoas trabalham em áreas cujo Jesus foi o tempo todo enfático dizendo que é isto. Se elas estiverem nessas duas áreas, é um indicativo de que são pessoas boas, onde você pode começar a conhecer, o que não significa que também o sejam. Mas cuidado com pessoas que não fazem amizades, mas com pessoas que se utilizam de recursos e servem aos recursos e não estão nem aí para fazer amigos. E aí nessa hora, o que tem de pastor que só gosta do microfone, meu amigo, não está no gibi. Pastores de mídia, você tem o celular dele? Se você pedir para o pastor de mídia, para ele orar pela sua sogra, você acha que no programa de TV ele vai dar o nome? Mas são as estrelas, são os pop stars. Você acha que ele carrega uma geladeira? Se você está nessa igreja
e você tem grande dificuldade em fazer amigos, eu te dou esse conselho. Chega um dia cedo e vê quem está varrendo, vê quem está dobrando um cabo, vê quem está limpando um copo, vê quem está ajeitando um tripé, vê quem está ordenando um boletim, vê quem dá bom dia para uma criança, coisa que não aparece. Depois veja os ministérios pelas quais para Jesus era mistério. Veja quem abençoa missionários, veja quem prepara os elementos do pão, veja quem entrega o corpo e o sangue de Cristo a você. Aí você começa a ponderar, eu tenho esse lado de cá, esse lado daqui, quem está na intercessão? É um caminho, tem outros, mas se você quer um conselho, o conselho que eu te dou é este, porque você vai encontrar nesse caminho gente que não quer holofote, gente que quer amigos. E às vezes você se relaciona com pessoas que não querem ser suas amigas. Elas só querem usar você. Elas querem que você seja o paredão delas no trabalho. Elas querem que você seja o seu álibi. E da mesma forma como elas colam em você te seduzindo para se tornarem grandes amigos, te descartam com uma facilidade maior ainda. Do dia para a noite é como se tivessem trocado a fechadura do coração e você não tivesse mais acesso. A palavra do Senhor é clara. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem vã, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação daquilo que é fútil, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e servir também a quem? As riquezas. Não dá, meu amigo. É inconciliável. Se você olha dinheiro como algo a qual você deve servir, se a tua vida o tempo todo é pensar dinheiro, imaginar dinheiro, pensar dinheiro, fazer dinheiro, é impressionante. Os nossos papos, às vezes, eu me lembro, há 20 anos atrás, evangelizando em Bananal, distribuindo folheto aqui, ali, aí você esbarra num grupo que é da mesma igreja, qual que é o tema? Pois é, rapaz, eu fui em Palm Beach, mas estava fraquinho esse ano. Ah, tem que ir mais em tal outro lugar. Meu Deus, quem tem dinheiro tem que ir onde todo dinheiro pode pagar. Se eu tivesse dinheiro, eu ia até a lua. Claro, por que não? Dinheiro é meu. Ter essa experiência, ver o planeta do lado de fora. É redondo ou é plano? Vou saber quando estiver lá em cima. Aí tira todas as dúvidas. Acabou a discussão, bate uma foto, acabou. Mas se o objetivo é servir ao dinheiro, você se torna um administrador infiel. Caiu R$1, ninguém viu, já é meu. Caiu tal coisa, opa. E sabe o que é pior? É o preço que você paga quando você se encontra na mão de pessoas que nunca foram suas amigas, somente te usaram. O administrador infiel percebeu isso. Ele percebeu, naquele momento, que mais do que o dinheiro era necessário o quê? Amigos. E ele precisava zerar a vida. Precisava começar de novo. Parou de cobrar as propinas. E as pessoas lhe ficaram gratas porque viram nele mudança. Na sua vida, como é que está a sua relação com o dinheiro? Você está trabalhando só para pagar contas? Está trabalhando só para pagar dívidas? Louvado seja Deus, porque há aqueles que não trabalham para pagar suas dívidas, trabalham para fazer mais dívidas. Sabe o que Jesus está ensinando para nós? Eu volto a repetir, olhando daqui, vocês todos são as pessoas mais maravilhosas do universo, mas vocês não se conhecem. Vocês têm poucos amigos. Eu olho daqui, eu vejo gente que está triste porque o filho está longe, e ao mesmo tempo tem filho que está triste porque a mãe está longe. Mas vocês não fazem esse encontro, porque não se conhecem.
Nós não podemos ser amigos de domingo. Nós não podemos ser amigos de oba-oba. Nós devemos ser amigos nos momentos da dificuldade. E só faça amizades com pessoas que já ressignificaram seus relacionamentos com dinheiro. Havia um rapaz numa cidade do interior, riquíssimo. Era um dos melhores partidos daquela cidade, mas no sentido financeiro ele era o melhor. Só não era assim o top one, porque tinha um outro que tinha dinheiro que era mais bonito. Mas esse não tinha, o mais bonito não tinha tanto dinheiro quanto esse outro. Então ele era o top. Aí esse rapaz era dono de muita coisa na cidade. Os pais eram donos. Esse é o problema. Ele, pelos pais serem donos, ele achava que ele também era dono. E às vezes os pais não ensinam isso, né? O indivíduo mora numa casa, ele acha que aquela casa é o padrão dele. Não, é o padrão dos pais, não é o dele. Ele não tem nada. Mas os pais não ensinam isso. Ensinavam, não ensinam mais. Aí a criança começa a fazer corrupção de valores para tentar manter um nível que só é possível conseguir se tiver trabalhado muito. Mas ela nunca trabalhou. Também não sabe mais o que é o trabalho. Esse rapaz, com 30 e poucos anos, sendo top da sua cidade, no top 3, ele era o primeiro. Aí de repente conheceu o Evangelho. Aí no que conhece o Evangelho, meu amigo, a família era dono de posto de gasolina. E ele ficava onde? Na administração. Aí vem aquele pessoal que saía para trabalhar de uma cidade a outra. E ele era o que fazia o quê? A nota. Quanto é que foi de combustível? 50. Quanto é que tem que botar na nota? 100. Para 50 ficar para o empregado no final do dia. Sei que passado um tempo o pai foi chamar o filho dizendo: o rendimento do posto tal caiu, que é o teu. O que foi que houve? Pai, parei de cobrar o meu, estou cobrando só o que tem na bomba. Ah, o pai, não entendi. O que é? Estou cobrando só o que dá na bomba. Não entendi. O que é? É isso, pai, parei da propina, acabou. Aí o pai disse: então eu vou te tirar da administração. Tirou. E a família era tão assim por dinheiro, que esse rapaz ao pouco foi sendo escanteado. Hoje trabalha como entregador de gás e trabalha como entregador desses litrões de bebedouro, galão, obrigado, desses galões de bebedouro, aqueles azulzinhos, trabalha como entregador de gás ou de galão de água. E encontrando ele no Facebook, eu adicionei, perguntei: tá tudo bem? Ele falou: olha, tô cansado, rapaz, eu fico em cima da moto o dia todo, mas é uma dor aí dentro. O problema não é só dirigir, Anderson, você ainda tem que pegar o galão, ainda tem que levar o gás, bota, instala na casa da pessoa. Quando é senhorinha, então, 4 andares, sobe aquilo tudo, instala, tira, testa, passa ali o detergente para ver se não está vazando. Quando é litrão d'água de empresa, aí você vai lá, tem que levar na empresa toda. É cansativo. Mas você, como é que você está? Anderson, eu quebrei, tem mais nada, estou trabalhando de entregador. Eu vi as fotos, você fazendo seu comercial. Como é que você está? Anderson, se fosse há 10 anos atrás eu te diria que eu estava vivendo um inferno, mas hoje nada me faz ter mais paz do que saber que quando eu deito na minha cama e a vida se me vier a faltar naquela noite, Deus me receberá nos seus tabernáculos eternos. E a vida que eu vivia não era assim. Eu queria ter tudo aqui, porque eu tinha plena certeza que eu ia para o inferno. Mas agora eu não tenho nada aqui. E cada vez que eu penso em murmurar, eu lembro: quem é fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Como faz falta uma geração assim. Ensina isso para o teu filho desde pequenininho.
Ele não tem o que é teu é teu. O que é dele, um dia ele vai ter que buscar. Não ensina teu filho a servir o dinheiro. Ensine teu filho a servir as pessoas em amor. Ensine teu filho a ser generoso. Porque somente fazendo assim, Deus nos confiará coisas muito maiores. Você perde dinheiro, mas você ressignifica toda a sua vida. Você ganha uma nova vida. E você finalmente passa a ter, sabe o quê? Amigos. Que é o que falta para nós. Amigos. Gente que, se você precisar bater a porta, ele te recebe. Você entra e dorme. No dia seguinte, se você quiser dizer o que foi que houve, você vai dizer. Se você não quiser dizer, ele não vai te cobrar, porque ele é amigo. Gente que a qualquer momento você pode ligar e dizer: você pode me receber aí, estou indo aí. E a pessoa diz: pode vir, porque é amigo. Mas nossas discussões muitas vezes são em relação ao quê? Qual é a minha roupa? Para quem tem. Qual é meu corte? Qual é minha armação de óculos? Qual é meu carro? Qual é minha casa? Qual é meu endereço? E por quanta dificuldade nós passamos? Dificuldades existenciais, porque faltam amigos. Entre servir ao dinheiro e fazer amigos, faça amigos. Dedique tempo a pessoas e fuja de todos aqueles que não são teus amigos. Eles somente compraram você e você não percebeu que está no bolso deles. Fuja de gente assim, porque no dia que você precisar, que pessoas como essa dirão: nunca te conheci, nem te dei essa intimidade. Havia um homem rico que tinha um administrador, e esse caiu na delação premiada e ficou com a cabeça a prêmio. Então o chefe disse: no final do dia vai ter uma grande auditoria, e nós vamos saber o quanto que você roubou, e já é certo que você vai ser demitido. Disse o administrador consigo mesmo: para agora, o que eu vou fazer? Não sou mais tão jovem para trabalhar no pesado, e também um homem da minha posição é vergonhoso mendigar. Já sei, a única forma de mudar as coisas quando eu for demitido é imaginar que eu tenho que fazer algo que faça com que as pessoas vejam que eu sou digno de entrar em suas casas. Chamou o primeiro e perguntou: quanto deve ao meu patrão? Devo 100. Toma a tua conta, assenta depressa e bota só o valor justo, que é 50. O meu eu não quero nunca mais. Veio o outro: você deve quanto? Eu devo 100. Toma a tua conta, escreve 80. Tudo que eu roubei, tudo que tu me deu a mais, fica aí, e o do patrão também. E elogiou o senhor administrador infiel, porque percebeu que quando foi para romper com o erro, ele rompeu muito mais rapidamente do que aqueles que te dizem filhos da luz, que muitas vezes são os fariseus, os que administram e buscam administrar as riquezas do reino, mas na verdade estão servindo a riquezas. E Jesus recomenda: de toda a riqueza que na verdade é vã, e a sua origem é vã, faça amigos. Porque um dia a riqueza vai faltar, e ela falta. Mas esses amigos vão receber vocês, não apenas aqui nessa vida, mas no dia que acabar a vida, neste mundo, eles serão aqueles que dirão: vem para a eternidade. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Por isso, busque amigos que têm fidelidade naquilo que é pouquinho, porque serão fiéis naquilo que você um dia há de precisar. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Fuja de todos aqueles que gostam da injustiça. Fuja desses. Se, pois, não vos tornastes fiéis, verso 11, na aplicação das riquezas que são de origem vã, como é que, meus filhos, eu vou confiar a vocês o Evangelho? Porque, na verdade, vocês estão buscando dinheiro, não estão buscando felicidade, meus filhos. Se vocês não se tornarem fiéis na aplicação daquilo que é vão, quem vai dar o que na verdade pertence realmente a vocês? Ninguém, meus filhos, pode servir a dois senhores, porque ou vai
aborrecer um e vai amar o outro? Ou vai se dedicar a um e o outro vai se sentir desprezado? Meu filho, você não pode servir o Evangelho e, ao mesmo tempo, você não pode ter no seu coração amor às riquezas.